Olá, pessoal. Estamos no momento da madrugada do retiro espiritual e hoje é o último dia do retiro. Eu estou muito feliz de estar com os amados irmãos nesta manhã. Então, vamos começar lendo a Bíblia. A Bíblia aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Por favor, procurem. Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Acho que eu não posso deixar de falar sobre o corona. Em 2021, desculpe, 2020, 2021, durante 2 anos, o corona trouxe grande sofrimento e grande dificuldade e tristeza para o mundo inteiro. Por isso, por causa do corona, muitas pessoas caíram na desesperança, mas Deus, para nós, quando veio o corona, o pastor Park disse para nós: Deus vai nos abençoar neste momento. E realmente, conforme estas palavras, na nossa missão, posso até falar na história do cristianismo, realmente, durante 2 anos, Deus trabalhou muito forte para todas as nações, pregamos a remissão dos pecados. Também pregamos o evangelho da nova aliança. E Deus estabeleceu o pastor Park. Através dele, o evangelho foi pregado em mais de 126 países e mais de 600 emissoras de televisão. Eu, especialmente ultimamente, a palavra que nós lemos de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa palavra, quando eu penso nessa palavra, eu tenho muita gratidão. Nós, como essa terra estávamos sem forma, vazia, havia trevas. Esse era o estado do nosso coração, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E Deus trouxe a luz. Conforme esta passagem, Deus para nós, por mais que foi um momento difícil, Deus surpreendentemente trabalhou na nossa missão através da palavra. Em 2021, quando nós tivemos o culto da virada do ano, nós assistimos o vídeo das 10 melhores notícias da missão durante um ano. E realmente foi muito gratificante porque, por mais que teve um momento difícil do corona, da pandemia, mas vimos que Deus trabalhou muito mais na nossa missão. E também, esta vez, uma coisa que eu não posso deixar de comentar, nós tivemos, o Coral Gracias no mês de outubro. Eles prepararam, produziram o filme em 2 meses, Fortuas. E muitos irmãos que apoiaram a cantata de Natal do Coral Gracias estavam esperando muito por esse momento. E através do filme de Natal do Coral Gracias, For To Us, realmente passamos um Natal muito feliz. Também nós convidamos muitas pessoas, eles assistindo o filme.
E realmente eles falaram, nossa, foi um filme que foi feito conforme a Bíblia, falando sobre o nascimento de Jesus Cristo. Também ficaram muito emocionados, também tiveram gratidão em relação ao nascimento de Jesus, choraram. Também falaram que foi uma mensagem com verdadeiro significado do Natal. A mensagem que fala sobre a morte de Jesus Cristo na cruz, que lavou todos os nossos pecados, que nos justificou e nos santificou e nos deu a vida eterna. Esta palavra deu muita felicidade aos nossos corações. Na semana passada, nós tivemos uma reunião no Zoom com os missionários da África. E na África também, a maioria dos missionários da África, em quase todos os países que eles estão missionando, eles transmitiram o filme For to Us nas emissoras de televisão. Teve emissora de TV que transmitiram 2 vezes, também teve outra emissora que transmitiu 4 vezes, e o missionário Hyunjin Kim, lá em Uganda, ali tem algumas emissoras de televisão. E ele visitou todas as emissoras e todas essas emissoras transmitiram o filme de graça. Eles transmitiram 24 vezes. Por isso, quando ele encontrava as pessoas na rua, chegou ao ponto, né, onde quase todos assistiram o filme, sem tirar uma pessoa. E também eles assistiram até a mensagem do pastor. E a mensagem da morte de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, realmente nesse momento tão difícil, esta mensagem realmente também estava dentro do filme. E o pastor Park, ele pôde pregar o evangelho. Realmente isso trouxe muita alegria aos nossos corações. Não somente isso, em 2021 também vimos as notícias. Pastor Park, ele no mês de junho, ele visitou 8 cidades e também no mês de junho ele visitou 8 cidades e no mês de setembro ele visitou 10 cidades. E assim, muitas igrejas lá dos Estados Unidos, essas igrejas que são de outras denominações, esses bispos, os pastores, através do CLF, convidaram o pastor Park para pregar a palavra. Fizemos conferências, não somente isso. Em várias cidades, também muitas emissoras de televisão, Pastor Park foi entrevistado e através dessas entrevistas, e os apresentadores desses programas, para conhecer mais sobre o Pastor Park, eles leram o livro do pastor, também escutaram a pregação do Pastor Park. E isso emocionou muito os apresentadores desses programas. Especialmente na emissora de TV lá de Atlanta do canal 57, a apresentadora do programa, ela dando a sua entrevista, ela chorou e ela ficou muito emocionada pelo significado da pregação do pastor Park sobre o evangelho. E também escutamos o testemunho que ela até participou da conferência junto com a sua família. Não somente isso, nós colocamos no YouTube o conteúdo da entrevista do pastor Park nestas emissoras de televisão. Então, já que eu sou responsável do continente da África, especialmente a pregação do pastor Park no canal de televisão da CTN, os missionários da África, eles transmitiram essa pregação do estudo do livro de João. Então, essas pregações do pastor Park, junto com as suas entrevistas em muitos canais de televisão lá dos Estados Unidos, todas essas emissoras que escutaram a pregação do pastor Park, realmente eles abriram seus corações para nós. E o evangelho da remissão dos pecados que o pastor Park ele pregou, especialmente a parte que o pastor Park fala sobre o presidente de Gana, Jonathan Mills, quando ele pregou o evangelho. Pastor Park ele disse que Deus deu a sentença final para nós. Também a palavra que ele fala sobre Jeremias, esta nova aliança, esta mensagem
para muitos bispos aqui da África, muitos líderes cristãos que participaram do CLF, esta mensagem do Evangelho foi transmitida para muitos cristãos, muitos crentes aqui da África. Por isso, através do Corona, através das emissoras de TV, do Facebook, do YouTube, através das redes sociais, esse Evangelho foi pregado numa velocidade muito alta. Deus trabalhou muito forte. Até em locais que nós missionários não podíamos entrar, lá na Sibéria, através da emissora de TV, esse evangelho foi pregado. Também nas altas montanhas lá da Índia, também na América do Sul, Deus manifestou esse evangelho e fiquei muito grato por isso. Aqui também na Coreia, nas nossas igrejas, fizemos a grande conferência, o retiro espiritual através do YouTube, também a conferência do CLF, fizemos através do YouTube. Por exemplo, quando a gente fez esta grande conferência presencialmente, todos tinham que ir para Seul. E também quando nós fizemos o retiro espiritual, todos tinham que ir para a montanha de Tedó. Mas agora, através do YouTube, fazendo essas transmissões, a gente teve um alcance maior de pessoas. Esse evangelho foi pregado para muito mais pessoas. Esse ano também, um retiro espiritual de inverno, os irmãos pediram folga, estão levando seus notebooks, voltando para a sua terra natal, estão assistindo junto com a sua família, numa televisão grande, estão escutando a palavra. Eu creio que assim muitas famílias estão escutando a palavra nesse retiro. Também pessoas que não estavam conectadas conosco através da pandemia, eles estavam procurando, a palavra, e assim muitas pessoas também escutaram a pregação da nossa missão, receberam a salvação, também ligaram para nós, também escutamos estes preciosos testemunhos. Aqui na nossa igreja de Yangcheon, foi na terceira semana do mês de dezembro do ano passado, e era numa sexta-feira, veio uma ligação para mim. Uma pastora me ligou, e ela disse que através do YouTube escutou a pregação e queria conhecer a nossa igreja. E foi bem no momento do culto das senhoras, na sexta-feira de manhã, ela veio. Já que eu estava na igreja de Gangnam, eu não pude encontrar com ela. Mas o que ela disse? Ela se formou numa faculdade de teologia, também durante 16 anos como evangelista, serviu à igreja, também fez pós-graduação de teologia, também foi ordenada pastora, também pastoreou. Por mais que ela ensinou a muitas pessoas, e ela fez de tudo para servir a Deus, ter uma vida santa, se esforçou muito. Mas esse 2% que faltava no coração dela, por ela não ter achado esta resposta, realmente ela passou por uma grande depressão. Ela não conseguia resolver esse problema. E já que ela era uma pastora que ensinava as pessoas, ela não conseguia expressar essa sua dificuldade para as pessoas, e sozinha ela estava preocupada e o seu coração não estava sendo preenchido. Esses 2%, por causa disso, ela estava sofrendo, estava passando por um momento muito difícil. Mas há 2 anos atrás, o seu filho, por casualidade, ele conhecia a nossa igreja de Gangnam. E ele chegou a frequentar algumas vezes. E o seu filho disse para sua mãe: "Mãe, eu quero frequentar a igreja de Gangnam." E essa mãe, ela disse: "Você não pode, porque a igreja de Gangnam é do pastor Oksu Park. Lá é uma heresia. Você não pode escutar as pregações desta igreja." E já que era uma pastora que estudou sobre heresias, ela disse para o seu filho para não frequentar essa igreja. Já que o seu filho disse para ela que a igreja do pastor Park era diferente das outras, e essa pastora já estava pensando sobre o pastor Park. E mais ou menos no mês de agosto do ano passado,
ela decidiu em escutar a pregação do pastor, para ver se realmente a pregação dele era conforme a Bíblia, ou se era uma heresia mesmo. E ela disse: eu tenho que escutar a pregação dele para saber, porque também eu sou uma pessoa que conhece muito a Bíblia. Sou pastora, por isso, no mês de agosto, ela decidiu seu coração e através do YouTube ela escutou a pregação do Pastor Park. E ela escutou por 6 horas. E essa pastora, ela testemunhou assim: Nossa, eu acredito em Jesus Cristo, vai fazer 45 anos. Eu pastoreei por 20 anos. E por causa desses 2%, eu estava sofrendo de depressão. Mas escutando a pregação por 6 horas, todo o seu problema foi resolvido. Esta mensagem que o pastor Park pregou, ela viu que há 2000 anos atrás Jesus Cristo já havia consumado todas as coisas. Eu não preciso me esforçar para me tornar santa. Eu já fui santificada por uma oferta. Depois que ela escutou 6 horas de pregação, ela ficou muito feliz no coração. Mas ela não havia contado para nós ainda. A partir daquele momento, Pastor Park do YouTube, seja retiro, CLF, grande conferência, no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, durante 4 meses ela escutou todas as pregações do YouTube. E assim, ela pensou: eu não posso mais retroceder. Agora eu devo ir para a igreja Boa Notícia. E assim, ela estava procurando a igreja mais perto do bairro dela e ela viu que era a igreja de Yangchon e ela ligou para nós. Foi o primeiro encontro, mas essa pastora, ela ela ficou muito feliz. Eu vi que realmente ela já se tornou uma irmã da nossa igreja, escutando a pregação do pastor Park. Ela ficou muito feliz. Nossa, agora eu não posso mais esconder isso. Eu devo ir para a igreja Boa Notícia. E ela veio. Só que naquele dia, na sexta-feira de noite, na igreja de Gangnam, nós iríamos transmitir o filme Fortuas. Por isso as nossas irmãs convidaram ela: na igreja de Gangnam nós vamos assistir o filme de Natal. E elas disseram: que a senhora possa ir porque o pastor Park também vai estar lá. Eu quero ir então. E naquele dia, ela veio um pouquinho mais cedo para assistir o filme. E quando eu desci, ela estava de máscara e era a minha primeira vez que eu estava vendo ela. E aí, quando ela me viu, eu estava de máscara, ela disse: o senhor é o pastor Lee. Do meu lado estava o pastor Jae Kim. O senhor é o pastor Jae Kim. E ela disse: eu escutei todas as pregações do pastor Park. Também escutei as pregações dos missionários que estão no YouTube, dos pastores. Eu escutei todas as pregações durante 3, 4 meses. E ela estava muito feliz contando para nós. E naquele momento o pastor Park estava saindo do elevador e eu fui atrás do pastor e eu disse para ele: pastor, ela é uma pastora. Durante 45 anos ela estava procurando a verdade, não havia encontrado, estava numa grande depressão, estava sofrendo. E no ano passado, no mês de agosto, ela escutou por 6 horas a pregação do pastor. E esse problema do pecado, da lei, da vida espiritual que ela carregava durante 45 anos, escutando a pregação do pastor, realmente ela resolveu todos os seus problemas. E a partir daquele momento, mês de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, durante 5 meses, ela escutou todas as pregações do pastor e ela veio procurar o pastor. O pastor ficou muito feliz e conversou um pouco com ela. E agora, realmente, ela, como uma irmã da nossa igreja, está frequentando bem os cultos. E no último domingo de 2021, ela deu seu testemunho de salvação na nossa igreja de Yangchon. E realmente o nosso coração ficou muito grato.
E ela me disse, pastor, não me chame mais de pastora, eu sou uma irmã. Me chame como uma irmã. E eu chamava ela irmã Jean, irmã Jean. E só, né, dela também escutar isso, realmente ela ficou muito feliz. Irmãos, esse corona, por causa do corona, a gente não pôde ir atrás dessas pessoas, mas através do YouTube, não somente a Armandine, quantas pessoas escutaram a palavra e ainda não tiveram a coragem de vir até a nossa igreja, mas escutaram o evangelho e muitas pessoas ficaram felizes, receberam a salvação. E eu penso que foram muitas pessoas. Hoje eu li Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu vendo este versículo, fiquei muito grato no meu coração. Este versículo, quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, passou pelo deserto, atravessou o Mar Vermelho, entrou nas terras de Canaã. No Monte Sinai, durante 40 dias, ele recebeu as leis de Deus. Está falando sobre os 5 livros, né, de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São livros, né, que o Moisés escreveu através do chamado de Deus, nos 39 livros do Antigo Testamento. Mas nós acreditamos também no Novo Testamento. Ao todo são 66 livros. Mas de 39 livros do Antigo Testamento, os livros que realmente eles reconhecem como a Bíblia são os 5 livros de Moisés. E também entre o livro de Gênesis, o capítulo 1. E hoje eu li Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esta palavra foi um livro escrito por Moisés através de Deus há 3.500 anos atrás. E só de pensar que este livro, este versículo está sendo transmitido até os dias atuais, realmente é muito gratificante. Irmãos, hoje em dia nós não temos o texto original, nós temos a cópia do texto original, a cópia da cópia, também mais uma cópia. E existe o texto massorético, que foi manuscrito há 1000 anos atrás, que é o mais próximo do texto original da Bíblia e o mais antigo. Em 1947, em uma gruta na região Qumran de Israel, nessa gruta, acharam esse texto massorético. Diziam que um jovem que apacentava as ovelhas estava à procura das suas ovelhas e entrou em uma gruta. E ele estava com muito medo de entrar nessa gruta, por isso primeiro jogou uma pedra e se escutou um ruído de crack dentro da gruta. E ele entrou na gruta com um lampião e aí ele achou um pergaminho de pele de ovelha dentro de um vaso. E disseram que ele vendeu esse pergaminho a preço de terra. E assim eles descobriram que era esse texto massorético. Em volta dessa gruta onde esse jovem achou esse pergaminho, haviam mais 11 grutas. E dizem que dessas grutas acharam muitos textos massoréticos da Bíblia. Eram textos manuscritos em pele de ovelha. E o primeiro livro que eles descobriram foi o livro de Isaías. Não somente esse livro, mas logo em seguida o livro de Gênesis, livro de Êxodo, Levítico. E assim, os pesquisadores da Bíblia, juntando esses livros e traduzindo para o hebraico, ficaram muito emocionados com este texto do Antigo Testamento que chegou até nós sem nenhuma alteração. Este livro que foi descoberto através desses textos massoréticos, por terem sido escritos há 2, 3 gerações atrás, tem um valor muito grande. Essa Bíblia, que foi escrita antes do nascimento de Jesus, que foi descoberta em uma gruta na região de Qumran, eu particularmente, quando penso sobre isso, tenho muita gratidão em pensar que Deus preservou essa Bíblia para nós até os tempos atuais. Essa palavra que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra,
que foi escrita por Moisés no Monte Sinai há 3.500 anos atrás. Essa palavra que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E também a palavra: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Irmãos, como que o ser humano vai saber sobre a criação dos céus e da terra? O ser humano nem havia nascido, mas através da revelação de Deus, Moisés revelou isso. E Deus protegeu a Bíblia por 3.500 anos, e hoje eu posso ler a Bíblia. E só pelo fato de nós podermos ler a Bíblia hoje é algo muito surpreendente. De toda a Bíblia, nós tiramos os 5 livros de Moisés. Dos 5 livros de Moisés, o livro de Gênesis. E do livro de Gênesis, o capítulo 1, versículo 1. E hoje eu penso o quão grande é a providência de Deus que está no versículo 1, 2 e 3 do capítulo 1 de Gênesis, que nós lemos hoje. Então, se no Antigo Testamento está falando sobre a vinda de Jesus Cristo, porventura então o Novo Testamento não falará sobre a vida dele depois que ele veio? Vamos procurar em João capítulo 5, versículo 39. João capítulo 5, versículo 39. Ali Jesus Cristo, ele curou o enfermo há 38 anos no tanque de Betesda. E também fala da conversa de Jesus Cristo com os judeus. Então vamos ver aqui no versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus Cristo também está falando que as Escrituras estão testificando sobre ele. Começando do livro de Gênesis, e todos os 39 livros do Antigo Testamento estão falando sobre Jesus Cristo. E agora vamos pular para o versículo 46. 46. Porque se de fato cresces em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Então, não somente os 5 livros de Moisés, mas também o tabernáculo, as festas, festivais, todas essas histórias estão falando sobre Jesus Cristo, especialmente o tabernáculo. Na verdade, é Jesus Cristo. O candelabro é Jesus Cristo, a mesa de pães e o incensário é Jesus Cristo, o local santo dos santos é Jesus Cristo, o holocausto é Jesus Cristo, a bacia de bronze é Jesus Cristo, a porta do tabernáculo é Jesus Cristo, as 4 cores da porta do tabernáculo, o azul, a púrpura, o carmesim e o branco, é Jesus Cristo. Também a ovelha que está dentro do tabernáculo é Jesus Cristo. Também o sumo sacerdote representa Jesus Cristo. Então, se todo o Antigo Testamento está testificando sobre Jesus Cristo, mas, infelizmente, os judeus, mesmo lendo o Antigo Testamento, não reconhecem a Jesus Cristo. Não estão conseguindo achar Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que veio há 2.000 anos atrás, não reconhecem como Messias e até hoje estão esperando por ele. Mas hoje, para nós que somos gentios, começando pelo livro de Gênesis, em todos os livros do Antigo Testamento, nós podemos nos encontrar com Jesus. Está falando muito sobre Jesus Cristo, especialmente no livro de Isaías, fala muito sobre Jesus nesse livro. Mas os judeus não conhecem esse Jesus. E aqui Jesus Cristo fala, porquanto ele escreveu a meu respeito. A palavra que nós lemos hoje em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O céu está se referindo ao universo, também a toda a criatura e também ao ser humano. Ele criou no princípio. A Bíblia está relatando que no princípio Deus criou todas essas coisas, o universo, toda a criatura, o ser humano. O quão surpreendente é dentro dessas palavras. Mas por que o ser humano é infeliz? Porque, na verdade, Deus deveria estar no centro. Deus deveria ser o dono de todas as coisas. Mas o ser humano não colocou Deus. Ele colocou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comeram esse fruto, a serpente disse:
No dia em que comerdes, vos abrirão os olhos e sereis iguais a Deus. Isso significa, você será Deus. Então o ser humano ser Deus, isso significa que ele estará no centro de todas as coisas. Se o ser humano tiver o controle e o domínio de todas as coisas, isso será de grande infelicidade. Então, por que o ser humano é infeliz? Porque ele se colocou no centro. Mais do que enxergar como Deus enxerga, mais do que pensar como Deus pensa. E o mais importante para ele hoje é o que ele pensa, o que ele enxerga. E isto eu chamo de infelicidade. Isto é maldição. Nós hoje vivemos a vida espiritual. Nós cremos em Jesus Cristo. Os nossos pecados foram lavados na cruz. Nós podemos sair do centro e colocar Deus. Se desta forma nós lermos, está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus criou o universo, toda a criatura e a vida. Falando novamente, Deus me criou. Se nós lermos desta maneira, porventura todas as coisas da nossa vida não estarão centralizadas em Deus? Este versículo tão importante que Moisés escreveu. Deus criou os céus e a terra. Deus criou. Isso significa que nós somos a criatura dele. Agora Deus é o dono da nossa vida. Se nós soubermos que nós somos a criatura dele, a nossa vida não será uma vida abençoada. Agora vamos ler o versículo 2. Uma palavra que nós conhecemos muito bem. A terra estava vazia, estava sem forma e havia trevas sobre ela. Essa foi a aparência da terra, sem forma, estava confusa, sem ordem e também estava vazia e havia trevas sobre ela. Ou seja, havia uma grande escuridão sobre ela e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A terra estava submersa nas águas. E aqui está escrito que Deus pairava sobre as águas. Através dessas palavras, eu senti uma gratidão no meu coração quando eu li essa palavra pairava. Quando eu li essa palavra pairava, na Bíblia está escrito hovering. Hovering. Semana retrasada, estávamos tendo uma reunião pelo Zoom com os missionários da África. Estávamos comentando sobre esta passagem. Eu perguntei para o missionário Kim do Quênia sobre esta palavra hovering, que está escrito na Bíblia. Hovering. Qual é o verdadeiro significado desta palavra? Hovering. E ele respondeu, não baseado na Bíblia, ele explicou assim: o helicóptero está voando com as suas hélices e a hélice está movendo as águas. Esse é o significado da palavra hovering. Nossa! E em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, ali aparece a mesma palavra hovering. Está aparecendo agora aí na tela de vocês. Como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Aqui, hovering, esta parte está escrito como voeja. E aqui nesta passagem, a águia está chocando os seus ovos. E o ovo eclode e continua chocando seus filhotes, alimentando seus filhotes. Então, voeja sobre os seus filhotes significa que agora ela está em cima deles trabalhando, ou seja, ela está cuidando, está protegendo, educando e treinando para que se tornem em uma excelente águia. Esse é o verdadeiro significado que aparece em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11. Então, essa palavra hovering, Deus pairava sobre as águias. A águia mãe está cuidando e protegendo seus filhotes.
Esse é o significado de hovering. Então, pensando desta maneira, esta palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 2 é uma palavra muito boa. Por mais que nós estejamos sem forma, vazio e que haja trevas, agora o Espírito de Deus está sobre nós, com as suas asas abertas. E significa que agora ele vai começar a trabalhar. E no versículo 3 diz, haja luz. E Deus nos conduziu para a luz. Quem é essa luz? Quando se diz haja luz, está se referindo que a escuridão foi expulsa. Houve luz, significa que a escuridão foi embora. A confusão, as trevas foram expulsas. Agora esse vazio foi preenchido por Deus. A providência de Deus transformou essa terra. Pela luz de Deus, as trevas foram transformadas em alegria, felicidade. Tudo isso aconteceu porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em hebraico, essa palavra pairava significa lahav. Esta palavra pairava em hebraico significa lahav. E esta palavra lahav é utilizada na palavra que nós lemos em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. E tem o mesmo significado da águia estendendo suas asas sobre os seus filhotes. Então, se a gente ler o versículo anterior, o versículo 10, se nós lermos o versículo 10, achou numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Se nós unirmos o versículo 10 e o versículo 11 com Gênesis capítulo 1, versículo 2, há uma combinação muito perfeita. Eu não conheço o hebraico. Aqui neste versículo, a palavra deserta e solitária em hebraico dizem que tem o mesmo significado quando se refere à palavra sem forma, vazia e trevas, do versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Então, o Espírito de Deus que pairava sobre esta terra vazia e escura, ele fez a luz, conduziu para a luz. Desta mesma maneira, Deus nos cuidou, nos rodeou e nos guardou como a menina dos olhos quando nós estávamos no deserto e solitário. Por esta razão, o nosso coração que estava sem forma, vazio e escuro, veio à luz. Ele expulsou a escuridão, expulsou o vazio, expulsou a confusão e agora ele está nos conduzindo para a luz, como os filhos da luz. E pensando desta maneira, esta palavra de Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que ele escreveu através de Moisés há 3.500 anos atrás no Monte Sinai, só de pensar que esta palavra está sendo pregada para nós nos dias de hoje é algo muito emocionante. A primeira coisa que Deus fez em Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 foi criar a luz. Em João capítulo 1 fala sobre essa luz. Vamos ver em João capítulo 1, versículo 4. Não, é melhor a partir do versículo 1. Vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, este Verbo representa Jesus Cristo para nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este Verbo que se fez carne e habita entre nós é Jesus Cristo. E o que está escrito no versículo 2? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esta luz que Deus disse lá em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz. Que luz é essa? Não é a luz do sol, nem a luz da lâmpada. Está falando da luz de Jesus Cristo. Esta luz que sai em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está falando sobre a luz de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz. Está explicando que essa luz entrou em nossos corações. E agora, aqui em João capítulo 1, versículo 9,
a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Irmãos, essa luz não é a luz do sol, porque o sol foi criado no quarto dia. Essa luz não está se referindo à luz que ilumina o mundo, é a luz que ilumina o coração do homem. Eu disse que a luz expulsa a escuridão, não foi? A luz entrando em nós expulsou a escuridão. O vazio foi expulso, a confusão foi expulsa, o sofrimento foi expulso, a angústia foi expulsa, a tristeza foi expulsa, a multidão foi expulsa. A luz entrando em nós é esta luz que iluminou o coração do homem. A primeira coisa que Deus deu em Gênesis capítulo 1, versículo 3 foi essa luz. Este conteúdo aparece em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas resplandecerá a luz. Essa luz sai em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Qual o significado dessa palavra? Que esta luz será para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo em nossos corações. Essa luz sai em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Veio para iluminar os nossos corações. A primeira coisa que Deus escreveu através de Moisés foi: a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus pairava, hovering, lahav, e Deus assim mudou essa terra para a luz. Pensando dessa maneira, era uma palavra muito surpreendente e gratificante. Nós que estávamos numa terra deserta, solitários, Ele nos encontrou, nos rodeou, nos guardou e nos protegeu como a menina dos olhos. Por isso, hoje pertencemos à luz, pertencemos à glória de Deus, que nos conduziu para a vida eterna, para a felicidade e para a bênção. E pensando nessa passagem, lembrei da história da mulher adúltera que aparece em João capítulo 8. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Ela foi arrastada pelos fariseus. Se a gente olhar o coração dessa mulher, estava sem forma, vazio e cheio de trevas. Estava sendo arrastado por esse pensamento mau, por essa lascívia, e agora o seu pecado foi manifestado e se tornou uma mulher que deveria ser apedrejada. O estado do coração dessa mulher é essa terra vazia, sem forma, escura. Seu rosto estava cheio de medo, também com o coração arrependido, cheio de desesperança. Seu rosto era igual à terra do versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Mas Jesus Cristo foi ao encontro dessa mulher e rodeou ela, guardou ela e protegeu ela como a menina dos olhos. Assim o Espírito de Deus pairava sobre as águas, assim como a mãe águia estava protegendo seus filhotes, os protegendo, estendendo as suas asas sobre eles, e fez o hovering. E assim como esta mãe águia trabalhou na vida dos seus filhotes para que eles se tornassem excelentes águias, assim também Deus nos encontrou e nos rodeou nessa terra deserta, quando nós estávamos solitários. E esse era o estado do coração da mulher adúltera, um coração solitário que estava no deserto. E o Senhor Jesus Cristo encontrou essa mulher, rodeou ela, protegeu ela como se fosse a menina dos olhos. Já que Jesus Cristo estava com ela, a mulher adúltera reviveu. Jesus Cristo fez com que as pessoas que estavam ao redor dela, pronta para apedrejá-la, largassem as suas pedras. E Jesus expulsou todas elas, e Jesus Cristo perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? E ela respondeu: não tem ninguém. Eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. E assim Jesus Cristo
nos livrou das acusações. E depois, o que está escrito em João capítulo 8, versículo 12? Vamos ver aqui. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nossa, essa palavra é muito boa. A primeira palavra que Moisés escreveu há 3.500 anos atrás. No versículo 1, ele escreveu sobre a criação dos céus e da terra. No versículo 2, fala sobre o estado da terra e Deus pairava sobre ela. No versículo 3, ele fez a luz. Dentro dessas palavras está a história da mulher adúltera. Irmãos, Jesus Cristo está dentro dessas palavras. Jesus Cristo que veio a esta terra, hoje ele nos cuidou. Nascendo na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo pairou sobre nós. O nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto estava na terra, ele encontrou com muitas pessoas. E no final ele permitiu a luz no coração deles. Iluminou os nossos corações com a glória de Deus sobre a face de Cristo. Jesus Cristo iluminou o coração da mulher adúltera. Jesus Cristo iluminou o coração do enfermo há 38 anos. Jesus Cristo iluminou o coração da mulher samaritana que estava no poço. Jesus Cristo iluminou o coração do cego de nascença que aparece em João capítulo 9. Iluminou o coração da Marta e Maria. E vejo que todas essas histórias estavam em Gênesis capítulo 1. No versículo 2 está falando sobre o estado desta terra e também fala sobre a obra que Jesus Cristo fez na terra. E no versículo 3, ele nos conduziu para a luz. Amém. Irmãos, a história da mulher adúltera não é nossa história. Esta mulher tinha que morrer. Numa morte cruel, ela tinha que ser apedrejada. Mas assim como a águia mãe estendeu as suas asas sobre os seus filhotes, assim como Deus pairava sobre esta terra que estava sem forma, vazia e escura, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio como a luz, ele encontrou a mulher adúltera, rodeou ela, cuidou dela e a protegeu como a menina dos olhos e disse: haja luz. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E com essa palavra, ele conduziu a mulher adúltera para a luz. E através de Jesus, essa mulher adúltera desfrutou da glória de Deus. Irmãos, essa história é da mulher adúltera ou é a nossa história? Não está falando de vocês, porventura? Não se refere à humanidade? E também eu quero falar um pouco sobre a mulher samaritana que estava no poço. Essa mulher samaritana que estava no poço, como estava o coração dela? Era uma mulher sedenta, já que ela era samaritana, ela era zombada pelos judeus, ela era considerada como uma pecadora. E quando vemos o passado dessa mulher, ela teve 5 maridos e também o seu atual marido não era o seu verdadeiro. Naquele tempo, imagine o quanto ela estava sedenta, o quanto ela estava na condenação, o quanto ela estava sem forma, vazia e escura, mas Jesus Cristo estava esperando essa mulher no poço. Jesus Cristo estava esperando. Ele encontrou ela, ele rodeou ela, ele cuidou dela, protegeu ela como a menina dos olhos e houve o hovering de Jesus na vida dela. Houve um hovering na vida dela, houve o lahaf na vida dela. Ele estava pairando sobre ela, ele estava cuidando dela e essa mulher conseguiu se libertar dessa sede. Se libertou das trevas e vemos que ela entrou no mundo da luz. Irmãos, antes desta mulher se encontrar com Jesus, ela estava no estado de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Ela estava naquela terra deserta e solitária, mas Jesus Cristo
encontrou com ela e disse para esta mulher: quem beber dessa água tornará a ter sede. Até agora esta mulher estava tomando a água do poço de Jacó, essa água que estava debaixo da terra. Ela só conhecia esta água, era uma água que tornava ela ter sede. Mas agora Jesus Cristo deu a ela uma água que era diferente daquela, dizendo: aquele, pois, que beber da água que eu lhe der. Vamos procurar em João capítulo 4. Vamos procurar em João capítulo 4. Versículo 13. Versículo 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Esta água se refere à água do poço de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, essa mulher não conhecia esta água. Aquele que tomar a água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. A água que eu lhe der será dele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Essa mulher, quando escutou isso, pensou: aonde existe essa água que, se eu beber, nunca mais terei sede, serei uma fonte a jorrar pela vida eterna? E assim essa mulher disse, no versículo 15: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Sobre esse versículo, eu gostaria de falar assim. Hoje, nós não lemos esse versículo, mas aqui no versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis, este versículo está falando sobre o segundo dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. No segundo dia, Deus fez este firmamento. Até então só havia essas águas que estavam cobrindo a terra. Mas aqui está escrito: faça separação sobre as águas e águas. E no próximo versículo diz: fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sob o firmamento. Eu lendo esse versículo, já que na história da mulher samaritana fala sobre a água, aqui vejo que há dois tipos de água. A água que está debaixo do firmamento e a água que está sob o firmamento. Na verdade, essas águas estavam debaixo. E destas águas teve uma parte que subiu. Significa que todos estavam debaixo das trevas. E algumas pessoas passaram para a luz, se tornaram filhos da luz. Estas águas estavam debaixo do firmamento, porém, agora essas águas subiram, estão sob o firmamento. Para mim, estas águas que estavam abaixo do firmamento se referem à mulher samaritana, que até então estava tomando a água do poço, uma água morta, uma água que te faz ter sede, uma água confusa, uma água vazia, uma água das trevas. Quando ela tomou essa água, ela jamais poderia resolver a sua sede. Mas Jesus não é como esta água. Agora, com uma outra água, a água que veio do alto, a água de Jesus, a água que Jesus Cristo deu. Em João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus Cristo é a água viva, Jesus Cristo também é o pão da vida. Jesus Cristo está conectado com a vida. Ele é o livro da vida, a água da vida, o pão da vida, a árvore da vida. Está se referindo a Jesus. E aqui Jesus Cristo fala: aquele que beber desta água voltará a ter sede. Esta é a água do mundo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, esta é a água que Jesus Cristo quis dar para nós. Por isso, esta mulher samaritana estava agoniada tomando dessa água, mas conversando com Jesus. Como eu falei agora há pouco, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Assim também Jesus Cristo permitiu essa luz no coração da mulher samaritana.
E essa mulher samaritana que estava no poço, até então estava tomando dessa água vazia, dessa água confusa, mas agora encontrando com Jesus Cristo, Jesus encontrou com ela, rodeou ela, protegeu ela e cuidou dela como a menina dos olhos. E já que Jesus Cristo estava pairando sobre ela, assim como a águia mãe estava cuidando dos seus filhotes, ele fazendo hovering, já que ele estava pairando, agora ela, escutando as palavras de Jesus, ela pertenceu sobre as águas que estavam sob o firmamento. Significa que ela tomou dessas águas para jorrar para a vida eterna. Quando eu li o versículo 2 sobre a separação das águas, pensei assim: esta mulher samaritana estava nas águas debaixo do firmamento, mas agora encontrando com Jesus, ela agora pertence às águas sob o firmamento. Nesta terra há dois tipos de pessoas. Existem pessoas do mundo e existem pessoas que pertencem ao céu por meio de Cristo. Embora sejam as mesmas pessoas, existem as pessoas que pertencem a esta terra e pessoas que pertencem ao céu. Assim como sai em Mateus capítulo 24, versículo 40. Dois estavam no campo, então um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Eu fiz essa comparação com a separação das águas. Por isso, essa mulher que estava no poço era a mulher que estava em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Mas por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, esta mulher agora pertence às águas dos céus. Agora se tornou a filha da luz. Isso foi possível somente por meio de Jesus Cristo. Essa história da mulher samaritana não é também a nossa história? Por isso, irmãos, através desse retiro, dentro dessas palavras que Moisés escreveu no princípio, no versículo 1, versículo 2, versículo 3, através da morte de Jesus Cristo, ele guardou toda a humanidade. Por isso, ele nos santificou, nos justificou e nos aperfeiçoou. E quando pensamos nessa graça, somos muito gratos. Por isso, amados irmãos, através desse retiro, através destas palavras, Deus está nos conduzindo para um coração muito agradável. Eu posso ver que o Espírito Santo está trabalhando em seus corações. Por isso, irmãos, nessa madrugada, através do livro de Moisés, Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, Deus manifestou a nossa pessoa, também o seu amor para conosco, e através da morte de Cristo, ele nos fez como filhos da luz. E quando penso nesse Deus que nos moveu para as águas que estão sob o firmamento, tenho muita gratidão e glorificamos a Deus. Pregação até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos. Hoje, através desse retiro, todas as palavras que nós ouvimos, que possa ser o nosso alimento espiritual. Senhor, em Gênesis capítulo 1, a terra estava sem forma e vazia e escura, mas o Espírito de Deus pairava sobre ela. Agora, o Senhor tornou ela em luz, assim como o Senhor colocou as águas sob o firmamento. Quando pensamos que Deus assim também está nos conduzindo com a Tua palavra, nós te agradecemos. Senhor, que a palavra que foi pregada neste retiro possa trazer muita esperança no coração dos irmãos. Senhor, te agradecemos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.